boa tarde, gente. Estamos aqui para mais um devocional. Sejam bem-vindos. Estou aqui para compartilhar mais um devocional, hoje, dia 15, para a glória de Deus. Já estamos no meio do mês de janeiro, gente. Como passa rápido, muito rápido. Esse ano tá passando, mas olha, hoje eu conversando com a mulher que ia bordar a roupa dos meus filhos e eu falei como se hoje fosse tipo uma terça-feira. E ela falou: não, sexta-feira é amanhã. Meu Deus, sexta-feira é amanhã, né? Então, assim, o tempo tá passando muito rápido, tá remido, conforme diz nas escrituras sagradas, e a gente precisa se posicionar e se alimentar daquilo que o Senhor tem para nós, porque senão vamos fraquejar, né? E o Senhor é mal interessado no nosso sucesso, até mais do que nós mesmos. É o Senhor que é interessado pelo nosso sucesso. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Já eu vou colocar aqui, vou baixar essa live, então vocês vão ter acesso, quem não ficar aí até o final, né? E sirva aos outros por Jesus, é o tema de hoje, e a gente vai estar lendo Marcos 10, do 35 ao 45, que diz assim. Eu botei errado, botei em Mateus, peraí. Marcos 10. Tá aqui. Do 35 ao 45 diz: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos, Jesus. Podemos. Jesus, porém, disse-lhe: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e serei batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, que palavra tremenda, viu? Que palavra tremenda. Que palavra tremenda. Então, sirva aos outros por Jesus. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Versículo 43. Antes de estar lendo o texto, né, eu já vou explanar aqui que muitos líderes de religiões e de igrejas acham, quando chegam num certo patamar, acham-se deuses, né? E eles querem ser servidos pelo povo da igreja. Ter alimentos diferenciados dos demais, ter regalias referentes aos empresários. E se isso não vier da parte das pessoas diretamente, isso não é uma obrigação. Mas
tem hora que isso parece que se torna obrigação, sabe por quê? Por causa da soberba. Porque esse texto aqui, ele é bem claro. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva uns aos outros. Aqui no 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. E o 44 diz, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, a gente tem que ser, a gente tem que ser servo, servir, e não só receber. E o que a gente vê aí nessa bagunça que tá virando, né? Os cristãos, vamos assim dizer, tá uma bagunça. Parece que perderam a noção do perigo, não leem a palavra, e os grandes líderes muitas vezes se colocando como mini deuses, entendeu? Quando Deus não delegou isso a ninguém. Então, o primeiro a servir tem que ser o líder. Depois, se o liderado tiver em seu coração de abençoar, ele vai abençoar. Mas se o liderado não achar que deve abençoar, não é obrigação dele, não. A obrigação nossa é com Deus. E é de servir os menores, né? Então, vamos ler aqui. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Então, assim, hoje a soberba, a vaidade tem tomado conta de muitos. E a gente tem que vigiar, porque senão a gente cai nessa mesmice também. Senão a gente também cai nessas questões, né? Então, a atriz Nichelle Nichols é lembrada por interpretar a Tenente Uhura na série Star Trek. Conseguir o papel foi uma vitória pessoal, pois foi uma das primeiras mulheres afro-americanas num grande programa de TV. Mas uma vitória ainda maior estava por vir. Nichols pediu demissão de Star Trek após a primeira temporada para voltar ao teatro. Entretanto, ao conhecer Martin Luther King Jr., ele a incentivou a não sair. Pela primeira vez, os afro-americanos viam-se na TV como pessoas inteligentes que podiam fazer de tudo até ir ao espaço. Ele disse, ao interpretar Uhura, Nichelle alcançava uma vitória maior, inspirar mulheres e crianças negras sobre os que elas poderiam vir a ser. Penso em Tiago e João pedindo a Jesus os melhores cargos em seu reino. Que vitória pessoal seria conseguir esses cargos? Jesus não somente lhes explicou a realidade daquele pedido, mas os chamou para objetivos maiores, dizendo, quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Seus seguidores não deveriam buscar vitórias pessoais, mas, como ele, usar sua posição para servir aos outros. Nichelle continuou em Star Trek pela vitória que proporcionou aos afro-americanos. Que nós também nunca nos contentemos apenas com uma vitória pessoal, mas que possamos sempre servir aos outros em nome de Jesus, né? Então, quais são os seus objetivos hoje? Que portas você pode abrir para os outros agora, né? Então, quais são os nossos objetivos hoje? Os seus objetivos têm incluso poder ser um agente abençoador do reino e das pessoas? Ou você quer ter coisas e quer galgar patamares por você mesmo, né? Para amaciar o seu ego, para agradar os seus pais, para agradar outras pessoas, né? Mas que nós possamos, né, nos despir de nós mesmos e entender
que o que Jesus nos ensinou é que a gente sirva aos outros em amor. Que a gente tenha isso em nosso coração. Viviane, eu já me decepcionei muito, as pessoas são muito ingratas. É verdade, tem muita gente ingrata. Mas, às vezes, pequenos atos, pequenas coisas que fazemos, as pessoas são gratas na eternidade, né? No início da semana, eu estava conversando com uma pessoa que fez parte da minha célula lá no Rio de Janeiro, logo no início, né? E quando ela apresentou o filhinho dela, ela botou eu e meu marido como padrinho. E hoje, né, depois de muito tempo, assim, ela se envolveu com outras pessoas, teve filho, não se firmava em Deus. E há tempo para todas as coisas, e a gente sempre orando por ela. E hoje ela está firme na igreja, o companheiro dela está com ela, né? O meu afilhado está nos caminhos do Senhor. Ela hoje está com o cargo de liderança. Ela é uma pessoa super humilde, está no cargo de liderança do Ministério Infantil da igreja dela e de assistência social. E ela falou para mim que ela decidiu não trabalhar, já que ela recebe benefício, tem 2 crianças autistas, com o que ela estava trabalhando, que era fazer alongamentos de unhas, para se dedicar melhor à obra, porque ela não queria ser gananciosa de ter tantas bênçãos que Deus já proporcionou a ela, e ela ainda trabalhar mais, se desgastar mais e não se dedicar 100% aos filhos que precisam dela e à obra de Deus. Eu achei isso lindo, lindo. E são frutos que muitas vezes a gente não vê no primeiro momento. E ela falou assim, eu nunca vou me esquecer quando você e o Wagner me acolheram, me ajudaram quando eu precisava. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, porque se não fosse o Senhor nas nossas vidas, a gente não teria esse coração, certamente não teríamos, de ajudar pessoas, né? E às vezes a gente pode ajudar financeiramente, a gente pode ajudar com oração, a gente pode ajudar trazendo entendimento da palavra para algumas questões, como a gente já levou pessoas que estavam em fornicação para o entendimento do casamento, e eles estão casados até hoje, e nós nos mobilizamos junto com a nossa equipe para fazer esses casamentos, e eu fui a cerimonialista do casamento, mas os casamentos aconteceram. Então, determinadas coisas fazem parte, precisamos servir. Aonde nós estivermos, o pouco de conhecimento que você tem de Deus é o suficiente para aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento. Para você falar do amor de Deus e para você testemunhar aquilo que, as experiências que você já teve com o Senhor. Então, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Se eu quero um lugar de destaque, eu tenho que ser a primeira a servir. Seja no trabalho, seja aonde for. Eu tenho que ser a primeira a estar disposta a não fazer somente aquilo que eu me propus ou que me pediram, mas fazer além daquilo que é proposto. Porque se eu e você fôssemos empresários, a gente não vai querer funcionário que só faz aquilo que a gente pede. Toda hora a gente tem que estar pedindo. Não é uma pessoa descolada, proativa. Então, que a gente seja assim, descolado e proativo para o reino, amém? Então, se você tiver algum pedido de oração, agora é o momento. Escreve aí no chat seu pedido de oração para que eu possa estar orando, que a gente vai encerrar aqui essa live. Já já eu baixo a live e posto lá no meu perfil. Tem muitas outras lives, todos os dias eu faço live, só sábado e domingo que não. Então, vamos nos aproximar mais do Senhor para que a gente possa externalizar esse amor ao próximo e de servir as pessoas. Covil de víboras, assim disse o Senhor Jesus aos fariseus religiosos na missão contra o falso sistema. Exatamente.
entendeu? É o que eu falei aqui no início da live, viu, Ale? De Jesus. Depois você entra lá no meu perfil quando eu baixar a live e foi o que eu falei, porque hoje em dia tá deturpado esse papel aí de servir, né? Esse papel de liderança, que é o papel de servir, se tornou o contrário. Os fiéis têm de servir os seus líderes, né? Virou uma bagunça. Não generalizo, ainda existem líderes servidores e eu conheço alguns deles, mas no geral a vaidade, a luxúria, né? E a soberba tem tomado conta, infelizmente, de muitos de nós. Então, eu vou estar orando. Bom, eu vou estar orando para que a gente possa finalizar, né? Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu coloco a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos diante de Ti. Ó Deus, nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, o nosso corpo, alma e espírito, meu Deus. Nos cobre com Teu sangue, Jesus. Que possamos, Senhor, ter a paz que excede todo entendimento, que só vem de Ti. Ó Deus, que possamos buscar as Tuas escrituras sagradas para não sermos enganados. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais. Entra, Senhor, em cada lar aqui representado de pessoas que entraram nessa live, nem que seja por um segundo. Que o Senhor entre em seus lares, Senhor, trazendo libertação, trazendo unidade, comunhão, a paz que excede todo entendimento, que só vem de Ti, Jesus. Coloca a sede de buscar a Tua face e a Tua presença. Abraça, Senhor, essas pessoas, que essas pessoas possam sentir o desejo de buscar a Tua face. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, maravilhosa, em que estamos em comunhão aqui para falar de Ti, Deus. Muito obrigada, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Filhos se relacionam com o pai para ter intimidade. Funcionários se relacionam para ter pagamento. Jesus vai fazer avivamento, vai tirar os funcionários com seus pagamentos e deixar somente os filhos. Pior. Eu fico pensando aqui, Ale, o que acontece? Eu entendo essa questão do sistema, mas eu congrego, tá? Porque eu penso que eu e você temos que fazer a diferença onde estivermos, mas não devemos nos calar. E a gente vai aprender muito como fazer e como não fazer. Então, que aquilo que a gente aprendeu como fazer e como não fazer, que a gente possa exercer e que a gente possa ser um agente ativo do reino, né? Independente de estar entre quatro paredes ou não, para que a gente possa ajudar as pessoas, porque nem todo mundo é como a mim ou como você, que eu não te conheço, que busca a palavra de Deus em casa, sabe? Então, sempre precisa ter alguém ou estar no templo para buscar, para receber uma palavra, né? Então, mas o Senhor está eu não sei o que passa na cabeça desses líderes, desse povo, né, que está corrompido, distraído. Eu não sei se eles não têm temor a Deus, se eles não entenderam o que está escrito, que o mesmo Deus que é do Velho, é do Novo Testamento, não tem medo, não tem reverência, não tem temor. Essa é a verdade. Eu temo demais perder minha salvação, sabe? Porque tem gente que acredita que uma vez salvo é salvo para sempre. Balela. Se fosse assim, Satanás não ia ficar ao nosso derredor buscando a quem pudesse tragar. Entendeu? Uma vez a salvação vem pela graça, tudo bem, mas a gente tem que zelar todos os dias, porque senão também o texto não diria que naquele grande dia o Senhor Jesus vai falar: afasta-te de mim que eu não vos conheço. Senhor, eu preguei no seu nome, eu expulsei demônios, eu não sei o que. Deus conhece a gente no profundo e no oculto, amém? Então que Deus nos abençoe, beijo no coração, até a próxima.